Para uma hora, é uma grande honra para mim poder juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Quero pedir que abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 24 a 26. Êxodo 4, 24 a 26. Assim diz a palavra do Senhor. Durante a viagem, Moisés parou para passar a noite numa pensão. Ali, o Senhor apareceu e ameaçou matar Moisés. Então Zípora pegou uma pedra afiada e circuncidou o seu filho e lançou a pele cortada aos pés de Moisés e disse: "Você é para mim um marido sanguinário." Ela disse isso por causa da circuncisão. E aí o Senhor deixou viver Moisés. Curva sua cabeça para que possamos orar. Bendito Deus, bendito Pai, Santo de todos os santos, viemos a Ti, Senhor, confiantes que o Senhor vai usar-me para poder difundir a Sua mensagem para quem ouve neste exato momento. Amém. Quando lemos a palavra do Senhor, o primeiro cenário que nos é trazido é que Moisés, depois de ser chamado por Deus, se nós lermos no capítulo 3, notamos que este mesmo Moisés foi convencido por Deus. Foi feito milagres diante deles para ele se convencer da missão que Deus o dava. Isto foi um momento maravilhoso, porque Moisés, aquele que nunca havia pensado que uma cobra pudesse se transformar em pau ou um bastão transformar-se também em cobra, teve o privilégio de naquele dia ou naquela noite poder se deliciar da presença do Senhor. E quando ele se consciencializa em poder fazer a missão do Senhor, enquanto ele caminhava, diz a Bíblia que o mesmo Deus que havia lhe prometido no capítulo passado que seria com ele, que a cada instante estaria com ele e faria estes milagres por meio dele, diz a Bíblia que mesmo Deus diz: olha, aqueles todos que queriam matar-te, Moisés, aqueles todos que tinham problemas consigo lá no Egito, eu lhe garanto que todos estão mortos, não há nada, está tudo bem organizado, vá e faça a minha missão. Mas olha que quando Moisés carrega a sua família, faz o trajeto com destino ao Egito, diz a Bíblia que eles param numa estalagem, numa pousada, num lugar para descansar, e ao longo da noite Deus aparece e quer matar Moisés. É contraditório, amado. Aquele que Deus mimou, aquele que Deus tratou de forma extraordinária, fez-lhe ver maravilhas, neste momento mesmo Deus tem a intenção de matar Moisés. Presta atenção um pouco na história desta mesma Bíblia. É que quando Deus escolhe Abraão, ele faz uma aliança com Abraão e diz: olha, eu farei de si uma grande nação, mas em troca, como sinal, você vai circuncidar todos aqueles que fazem parte da sua casa, inclusive você. E isto foi um ato que Deus deu de forma física para aquele que lhe pertença possa ser autocamente visível. Olha, você podia procurar nas atitudes, podia procurar na roupa, mas quando encontrasse um filho daquele que vai fazer parte da aliança de Deus, ele tinha de ter uma marca, e a marca da circuncisão estava lá. Você não desce para a circuncisão, você pode vestir bonito, pode ser loiro, alto, mas a circuncisão estava lá e ninguém podia tirar lá, porque logo ao 7º dia de vida da criança ele era circuncidado, logo automaticamente ele fazia parte daquele povo que podia desfrutar da promessa e da aliança que Deus fez com Abraão. E olha aqui, esta mesma circuncisão foi o elemento que fez com que Moisés pudesse escapar da morte. Quando Moisés ainda bebê, a mãe de Moisés toma a sua dor e entrega a Deus. Eu gosto de alguma forma de fazer uma analogia da manifestação ou da ação desta mulher. Olha, aqui naquele tempo, toda pessoa que tinha um bebê masculino, a única coisa que tinha verdadeiramente medo era do rio lá, porque aquele rio era onde as crianças eram jogadas, é onde os crocodilos comiam
Mas esta mulher toma uma ação diferente. Ela escondeu enquanto pôde esconder. 3 meses se passaram e ela pega esta mesma criança que tinha de tudo para dizer que tinha medo de ser jogada ao rio, e ela prepara para jogar no mesmo rio. Amado, presta atenção naqueles que vivem pela fé. Elas têm consciência que o problema só é problema visto de ângulos diferentes. Ela preferiu ver o problema de um ângulo totalmente esquisito. E esse ângulo foi segundo a vontade de Deus. Amado, veja que isto é tanto quanto maravilhoso. Enquanto os outros fugiam do rio, esta mulher parte para o rio e diz para si mesmo: se for a vontade de Deus, aquilo que ninguém nunca viu vai acontecer. Amado, acorda, porque às vezes a situação em que você está é só necessária que você parta e analisa de um jeito diferente, analisa de um jeito contrário. E se você analisar segundo a vontade de Deus, a tua falta pode ser um momento claro para que a abundância chegue. Sabe, se aquela mulher que tinha os seus filhos entregues para serem escravos não tivesse faltado condição para resolver ou entregar ou então pagar a dívida que o seu marido havia criado, ela não teria o privilégio de ver a abundância sendo jorada em cada jarro, em cada botija de azeite, porque sabia a necessidade, vista de um ângulo diferente, pode ser um momento para ver a mão de Deus se manifestar. E amado, presta atenção nisso. Quando a filha do faraó segura o miúdo, o bebê daquela mulher que diz: olha, Deus faça a sua vontade, segura certamente quando ela carrega o menino e presta atenção no seu órgão genital, ela diz: olha, esta aqui é um dos hebreus, porque há uma marca que diferencia dos outros. Havia circuncisão nela, e ela certamente disse consigo: esta concorre claramente para que seja minha, porque ninguém ia aparecer para ela dizer: olha, dá-me essa criança, porque aqueles hebreus não tinham condição de poder dizer aos egípcios fazer A ou B. Pelo contrário, ela teria absoluta certeza que se eu pegar esta criança, nenhum hebreu vai aparecer e dizer a ela: olha, vamos disputar a criança porque ela é minha. O segundo sinal é que se por acaso ela tivesse um sentimento de culpa por aquela situação que estava a acontecer com os filhos dos hebreus, ela pudesse dizer: esse é meu voto de misericórdia para este povo que sofre sem razão. E quando ela segura aquela criança, certamente essas emoções começam se juntando dentro dela. Ela diz: olha, eu vou criá-lo, eu vou fazer o bem para esta criança. Mas o que certamente chamou a atenção àquela mulher, porque toda criança tem a mesma cara, toda criança tem a cara de joelho, não diga que uma é mais bonita que a outra, é tudo igual. Certamente o que lhe comoveu a dizer que eu vou ficar com esta criança foi a marca que ela viu naquela criança, a circuncisão que Moisés já tinha feito. E olha que quando Moisés mata o Egito e corre para Midian, quando ele chega no poço lá, quando ele se aproxima e faz a benevolência diante das filhas de Jatro, diz a Bíblia que quando elas correm para casa, elas dizem ao pai: encontramos um egípcio. Porque as roupas de fora, amado, podem te dar qualquer nome que quiser. A tua posição social podem te dar qualquer nome que quiseres. Mas a marca da aliança, ela não muda pela roupa. A marca da aliança não muda pela posição. A marca da aliança não muda por aquilo que você está a passar. A marca da aliança, ela permanece independentemente daquilo que você está a passar, daquilo que você é hoje. E Moisés foi lá e começou a viver com Jatro, ganhou família e Deus o chamou. Quando Moisés é chamado, ele carrega a sua família com ele. Mas quando estão na estalagem,
Deus faz um set sobre aquilo que Moisés carregava para ir cumprir a missão dele. Ei, amado, presta atenção. Olha que às vezes não é Deus que é problema, é você e eu que somos meio distraídos. Carregamos coisas, fazemos coisas, acreditando que Deus vai aceitar, porque são assim. Onde eu estava fazia-se assim, porque onde Moisés vivia, de onde Moisés vinha, não se fazia circuncisão. Certamente quando o primeiro filho nasceu, ele disse à sua mulher: olha, ao 7º dia, de lá onde eu venho, é necessário circuncidar a criança. Mas olha, como aqui ninguém faz, aqui ninguém morre, pelo contrário, vivem bem a si mesmo, de nada adianta, é melhor nós continuarmos assim. Nasceu a segunda, Moisés é abusado. Nasceu a segunda, disso mesmo, não faz diferença, eu também posso misturar um pouco, posso pegar aquilo ali, posso fazer aquilo ali, porque todo mundo faz, todo mundo é igual e não acontece nada. Eu e você fazemos isso em vários momentos, nos comportamos igual à sociedade, porque não acontece nada. Toda a gente faz, quem sou eu para não fazer? Se não acontece nada com o vizinho, por que comigo vai acontecer? E a Bíblia diz que Deus atenta contra Moisés. A Bíblia diz que Deus, depois de ter tratado bem Moisés, depois de ter capacitado Moisés, depois de ter dado dons a Moisés, depois de ter feito Moisés estar na devida altura para enfrentar Faraó, Deus tenta acabar com Moisés. E a minha pergunta continua em pé. Olha, amado, não é aquilo que você é, não é aquilo que você possui, é que se realmente você carrega algo que não condiz com a vontade de Deus, não há maneira de ser aceite, não há maneira de você fazer o casamento, não há maneira de você viver em comunhão, não há maneira deste Deus, amado, dizem que Deus é santo, não há nada que possa se misturar com Ele, não há nada que se possa lhe trazer em um momento de não santidade. Por isso, amado, aquele que quer se aproximar de Deus, aquele que quer ter comunhão com Deus, de nada adianta o teu movimento, de nada adianta a tua chamada, de nada adianta você até acreditar que eu sou alguém que Deus escolheu, de nada adianta você até algum momento fazer coisas que fazem com que os outros estejam na presença de Deus. Se você tem algo que não diz ou não condiz com a vontade de Deus, de nada adianta o teu exercício, de nada adianta o teu esforço, porque até Moisés foi descartado. Amado, há um problema de tradução neste trecho. É que dizem que Deus tentou matar Moisés. Por aquilo que eu sei e você certamente sabe, Deus é onipotente, todo-poderoso. Ele não tenta, Ele faz. A vida de Moisés está na mão de Deus. E se Ele quisesse tirar, Ele tirava na hora. Mas Deus faz um exercício maravilhoso diante de Moisés. Diz: olha, eu te dou um tempo para você escolher. Eu te dou um tempo para você refletir. Eu te dou um tempo para você analisar o seu eu hoje e para onde você deseja ir. Ei, amado, acorda, porque há um momento único, exclusivo, e esse momento muda segundo após segundo, em que você tem um privilégio de fazer a escolha, de você tomar as coisas de um jeito diferente. E naquele momento eu acredito que quando Moisés delirava no chão, porque a posição que nos coloca, que a mulher depois joga o prepúcio nos pés de Moisés, certamente ele estava estripuchado no chão, certamente com febre, a sentir-se, a tentar dizer à mulher: o problema é que Deus não aceita o meu pecado, o problema é que Deus não aceita aquela fofoca, o problema é que Deus não aceita o meu orgulho, o problema é que Deus não aceita a minha língua, o problema não é porque eu não estou dentro da igreja, o problema não é porque eu não faço parte do ciclo da igreja, o problema é o meu pecado. E isso fez com que a mulher de Moisés tomou uma posição. E ela toma a iniciativa, pega uma pedra afiada
e ela faz a circuncisão. Aquela que Moisés negou de fazer. Aquela que Moisés temeu fazer. Aquela que Moisés disse que as pessoas vão me chamar de maluco se eu o fizer. Aquela que Moisés disse que, olha, que é melhor para eu não ser maluco e as pessoas me perguntarem para que é melhor eu não fazer. E ela o faz. Amado, a Bíblia diz o seguinte, que naquele exato momento Deus deixa de atentar Moisés. Às vezes você está a carregar imensos problemas na sua vida e você não sabe porquê e procura justificar de forma esplêndida. E olha, as coisas é que o mercado está mal, é que não há dinheiro, não há emprego, não há prosperidade alguma. Mas amada, olha bem à sua volta. Há traficantes que estão a prosperar. Há prostitutas que estão a prosperar. Há coisas maravilhosas que você vê todos os dias. Há pessoas que estão a alcançar coisas que você gostaria de alcançar e não estão na presença de Deus. Eu quero que você reflita um pouco. Será que eu e você não carregamos algo que faz com que Deus repudie as nossas orações? Será que eu e você não carregamos alguma coisa que Deus diz, você até pode ser ungido, mas você aqui não vem? Como é que você vai levar as coisas para Deus se você não pode entrar na presença dele por causa dos pecados que você carrega? Como é que Deus vai aceitar a sua oração se, segundo a própria Bíblia, ela é barada antes de chegar a Ele? Mas há uma coisa extraordinária que faz com que as orações cheguem a Deus. É o arrependimento. Não interessa que tamanho de pecado você tenha. Não interessa o tamanho de confusão que você esteja. Até aquele ladrão crucificado na cruz com Jesus. Ele, no único momento, ele toma a decisão. Já era condenado. Já estava claro que estava para morrer. Não havia, haverá um milagre, nada. A verdade é que ele já estava para morrer. Mas ele tomou uma decisão e pediu perdão. Eu e você hoje podemos fazer isso. Tome a sua decisão. Peça perdão. Que Deus lá em cima ouvirá a sua oração. E Ele vai curvar-se e ouvir a sua oração. Neste momento, curva a sua cabeça. Oremos, peçamos ao nosso Deus, aquele que está acima de todas as coisas, que Ele ouça as nossas orações. Oremos. Damos-te graça, Deus Pai, Criador de todas as coisas, conhecedor do coração de cada um de nós. Pai Santo, sabemos que temos errado. Sabemos, Senhor, que somos pecadores. Sabemos, Senhor, que temos feito coisas feias diante de Si. E não há como esconder os nossos pecados. E não há como, Senhor, de alguma forma nós maquiarmos ou camuflarmos os nossos pecados. Diante de Si, Senhor, não há nada que se esconde. Por isso, Senhor, nós viemos assim nesta hora para pedir, Senhor, livra-nos de nós mesmos. Santifica o Seu povo. Purifica o coração daquele que diz hoje, eu quero ser uma nova criatura diante de Si. E, Senhor, para aquele que decidiu olhar para Si, decidiu entregar tudo diante de Si, abençoa-o, Senhor. Coloque Sua santa mão poderosa, aquela que disse, haja luz enquanto havia trevas, para que em cada vida de cada um de nós que aceita que o Senhor toque, haja luz, haja clareza, e cada um de nós encontre paz na Tua santa presença. Em Teu nome. Amém. Aleluia.